Paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um devocional e nós estamos aqui lendo a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, estamos aqui meditando nessa palavra e aqui nós vemos o Sermão do Monte, né? As bem-aventuranças, as beatitudes, são as condições necessárias para recebermos as bênçãos de Deus. E hoje nós iremos ler em Mateus 5, no versículo 6. Já peço que você abra a sua Bíblia, se você puder, para a gente estar meditando na palavra. E no final nós iremos fazer a oração. Desde já eu peço desculpas, porque pode ter um pouco de barulho aqui. Eu estou gravando. Tem dias que tem barulho, mas vamos lá. Vamos meditar na palavra. Mateus capítulo 5, o versículo 6, que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sede e fome de justiça. Este é um dos versículos mais importantes do Sermão do Monte. Para termos uma vida santa em todos os aspectos, é fundamental ter fome e sede de justiça. Vamos meditar um pouquinho aqui, Mateus capítulo 6, o versículo 33, que é um versículo bastante conhecido por nós cristãos, Mateus 6, 33. E vamos falar um pouquinho aqui a respeito dessa fome e sede. Diz assim, Mateus 6, vou falar mais alto um pouquinho para ver se cobre o barulho. Mateus 6, 33, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aqui, no versículo anterior, fala: não andeis ansiosos, cuidadosos, né, quanto a de vestir, quanto a de comer, porque Deus que cuida, né, de cada um, tal. E aqui fala: não andeis inquietos, que havemos de vestir, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então aqui Jesus fala a respeito dessa ansiedade, né, de guardarmos tesouros aqui na terra, onde o ferrugem e a traça consomem, mas que nós possamos ajuntar tesouros no céu. E esse ajuntar tesouros no céu é estar vivendo o reino de Deus, é tendo fome e sede de justiça. Então nós vamos falar aqui, vamos trazer aqui para a nossa vida essa palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aqui diz que nós devemos orar para que o reino de Deus se manifeste no grandioso poder do Espírito Santo, para salvar os pecadores, para destruir a influência demoníaca, para curar os enfermos e para engrandecer o nome do Senhor. Então, nós precisamos buscar o reino de Deus. Essa fome e sede aqui. Tem muita coisa para a gente ver, e no próximo vídeo nós iremos ver a respeito da fome e sede, mas aqui eu quis trazer o que é o reino de Deus, né? O reino de Deus é a manifestação de Deus aqui nesse mundo, com poder, com glória, né? Com salvação. E nós precisamos estar sedentos de Deus, sedentos, buscarmos ao Senhor para que o reino dele venha se manifestar nesse mundo, trazendo salvação, trazendo libertação,
trazendo vida, né? Aqueles que não têm vida. E eu vou até contar um testemunho. Uma vez eu tava no ônibus e eu trabalhava e eu tinha que ir de ônibus e eu tinha muita vergonha de falar, né? De falar com alguém a respeito de Jesus. Eu tinha vergonha de conversar. E ali eu fiz um propósito com Deus. Eu falei: Senhor, eu quero fazer alguma coisa. E eu me lembro que eu fiz um propósito com o Senhor assim: um dia sim, um dia não, quem sentar do meu lado, eu vou falar alguma coisa sobre o Senhor. Vou entregar um folheto e vou falar algo sobre o folheto, a palavra de Deus. E assim eu fiz. Foi bem difícil pra mim, né? E eu lembro que teve um dia que sentou alguém do meu lado e eu comecei a falar. Eu li esse versículo, aliás, peraí. Eu comecei a falar primeiro eu perguntei à pessoa se ela já conhecia Jesus, se ela já frequentava alguma igreja. E o rapaz falou assim: eu frequento, eu sou evangélico. Eu falei: então eu vou mudar a mensagem. Ele até riu. Aí eu li esse versículo pra ele. E ali eu expliquei, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Às vezes a gente se preocupa muito com as coisas materiais e foca muito, esquece, né? Pra que nós estamos aqui. E fui falando, e ele, depois que eu terminei de falar, ele falou: rapaz, foi Deus que mandou você aqui, porque eu vim de São Paulo e nós viemos morar aqui, eu e minha esposa, e lá a gente fazia muita coisa pro reino de Deus. A gente era focado nisso. E depois que a gente veio pra cá, a gente focou tanto em trabalhar, em ter as coisas, que esquecemos. E ali ele ficou muito maravilhado, porque Deus falou com ele ali. E eu muito mais maravilhada, né, de saber que Deus me usou naquele momento. E então é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa... Nós temos, né, as nossas responsabilidades. E eu acho até muito bacana que esse versículo anterior, né, que fala a respeito disso, de nos preocuparmos demais com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber, com o que a gente vai vestir. E a palavra de Deus fala aqui: olhai para as aves do campo, né? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha o que o Senhor fala conosco hoje. Vocês que são os meus filhos amados, que eu adotei, que eu escolhi, que eu amei, vocês não têm mais valor do que as aves dos céus? Será que eu não vou cuidar de vocês? E fala aqui: e qual de vós poderá em todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Então a gente não vai mudar nada na nossa vida se a gente ficar ansioso. E aqui fala quanto ao vestuário: por que andeis solícitos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, a gente precisa entender, a gente precisa colocar no nosso coração, e essa palavra é para mim, primeiramente, com certeza, de que é Deus quem cuida de nós, é Deus quem provê. E aqui não diz que nós devemos ser irresponsáveis e não planejar nosso futuro, não organizar nossa vida, mas pelo contrário, a gente precisa se organizar, mas que a nossa vida, o nosso coração não estejam nisso, nessa vida, nas coisas dessa vida, totalmente focados em ganharmos, em trabalharmos e esquecermos de que o reino de Deus, né, é o tesouro que nós vamos juntar nos céus, quando trabalhamos o reino de Deus. Porque tudo que nós fazemos aqui no reino, isso nós receberemos na eternidade. Então, essa palavra que o Senhor, eu vim com uma parte
pensando de uma forma, mas o Senhor, Ele mudou aqui a palavra. E o Senhor nos diz hoje, o maior tesouro que vocês podem juntar é na eternidade. Porque lá ninguém pode tirar de vocês. Aleluia. Deixa eu ler aqui, gente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meu Deus, será que o nosso coração está em Jesus? Essa palavra é para mim. E Deus fala muito comigo nesse momento. E eu sei que Ele está falando com vocês também. Será que nós estamos com o nosso coração nos tesouros dessa terra ou nos tesouros que ninguém consegue tirar de nós? Vamos guardar essa palavra. Você pode meditar em Mateus 6. Mateus 6. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos muito gratos ao Senhor por essa palavra, porque o Senhor fala conosco. Somos imperfeitos, mas o Senhor fala conosco e, acima de tudo, cuida de nós, porque, meu Deus, como não merecemos esse amor, esse cuidado. Que privilégio é ter o Senhor como Pai, que as pessoas possam, Senhor, ser alcançadas por esse amor, esse cuidado do Senhor. Que nós possamos, meu Pai, focar em, acima de tudo, buscar o Teu reino, para que possamos, meu Pai, fazer a Sua vontade e que o Seu reino venha se expandir aqui nesse mundo e muitas pessoas venham ser alcançadas, Pai. Perdoa as nossas falhas e ajuda-nos a olharmos para o lugar certo, que é para o Senhor. Aleluia. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Até o próximo vídeo.